Abro o programa hoje, Web Seguros TV da Clique TV, dando uma notícia triste para o mercado de seguros. Como todos sabem, faleceu anteontem João Leopoldo Braco de Lima, um homem que aos 69 anos dedicou 50 anos de sua vida para o mercado de seguros. Perdemos então uma celebridade, uma autoridade, um formador de opinião, um homem que dirigiu, empreendeu muitos negócios, passou pelo Sincor, passou pela TPS, pela PTS, desculpem, passou pela Câmara dos Corretores, pelo Clube dos Corretores, pela Internacional de Seguros, enfim. João Leopoldo Braco de Lima nos deixa aos 69 anos e a Web Seguros TV presta aqui uma homenagem e a sua solidariedade para toda a sua família e seus amigos. Que Deus acompanhe sua alma. Estamos hoje com Cláudio Tomanini. Tomanini, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Cláudio Tomanini é uma pessoa muito influente na área de marketing e vendas. Ele tem 30 anos na área como executivo de marketing e vendas, embora tão jovem assim, 20 anos como professor da ISPM, BMEC, Fundação Dom Cabral, também é professor do MBA da FGV em marketing e vendas. Cláudio tem 5 livros publicados e centenas de artigos, sendo que um dos livros nós sortearemos 1 ou 2 exemplares para você, web espectador. Cláudio Tomanini já palestrou para mais de 180 mil pessoas e atualmente é presidente da New Marketing. Este é Cláudio Tomanini, meu amigo, muito prazer em revê-lo, muito obrigado pela sua presença. O público da Web Seguros TV é o público corretor de seguros, consultor de seguros, securitário, professor, educador, é o homem de RH, de benefícios, é o consumidor de seguros. Através da Web Seguros TV, nós disseminamos essa cultura dentro da indústria tão importante, tão apaixonante que é a indústria de seguros brasileira. Você faz perguntas ao vivo através do www.cliquetv.com.br e você também pode usar o Twitter, @websegurostv.com.br. Nós vamos fazer um bate-papo sobre vendas de serviços, vendas em seguro e o homem, um profissional de vendas, essa profissão tão importante. Cláudio, boa noite. Vamos começar perguntando para você qual é a importância e qual é a característica fundamental para ser um bom profissional de vendas? Pois bem, bom, primeiro, boa noite, apesar de estar dia ainda, né? Um dia muito bonito, mas é muito prazeroso estar aqui de volta na Clique TV e agora com você, com tudo isso que é muito gostoso a gente poder bater papo. Obrigado. De muitas vezes tomamos café falando sobre o cenário de vendas. Bom, tem uma história passada dizendo que o cara que vai trabalhar com vendas é o cara que não deu certo em absolutamente nada na vida. Você já deve ter escutado muito isso daí. E por quê? Porque falam que é o cara que não gosta de planejar, que não gosta de ficar dentro do escritório, que não gosta de ter chefia, que gosta de ser movido a grandes desafios e aí vai embora. O que não é verdade. Talvez lá na época passada, aquele vendedor de porta a porta, que gostava de tomar o não, que falavam das regras antigas de fazer técnica de vendas, que veio lá do conceito da Barça, pergunta aberta, fechada, resumo dos principais benefícios, e que dizia até que o cara ia trabalhar com vendas até arrumar um bom emprego. Essa falácia, essa história, foi até talvez aí a década de 70, 80, quando nós tínhamos demanda reprimida. Não tinha quase mercado, não tinha quase ofertas, e aí era muito fácil trabalhar com vendas. O cara ia vender, e o que ele era chamado de o cara que ia empurrar. Era 171, era fazer o que era chamado de chaveco, era o cara que vem do conceito antigo, que o cara tinha que ser persistente, agressivo na venda. Se o cliente dissesse não, ele sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que falar pro cara, não por quê?
Não, é que eu não tenho dinheiro. Ah, então o problema é dinheiro? Então não vai ser problema algum. Nós podemos parcelar isso em 4, 5 vezes. Não, querido, não é o momento. Ah, então eu volto daqui 10 minutos. Então era um cara que insistia, era desagradável e muitas vezes o cliente assinava alguma coisa para ir embora. Com o passar do tempo isso mudou. E hoje, muito mais. Até porque a gente tem uma quantidade de competidores. Pare para pensar quantos competidores você tem. Quantas empresas se propõem a vender o mesmo produto que você. E como consumidor é que a gente tem que começar a pensar agora. Então a regra do jogo muda. Não se pensava como consumidor? Não, de jeito nenhum. Como vendedor que quer o cheque rápido ou o contrato assinado rápido e vai embora. Não é responsabilidade mais dele. No passado era assim. Se o cliente tivesse problema, fala, liga lá na empresa, eu só vendi. Liga lá para a seguradora, eu só vendi. Não existia a preocupação de um trabalho consultivo. Claro que eu estou falando com alguns profissionais, como eu, que tenho mais de 30 anos de mercado, alguns que falam, pera, Cláudio, eu fazia isso no passado. Sim, mas você era exceção. Na grande maioria não fazia isso. Quer ver como é que fala? É muito simples isso. Se põe no lugar de comprador. Aliás, não, você é comprador. Pare para pensar uma coisa, como é horrível comprar. A dificuldade que nós temos para comprar. E pare para pensar mais que isso. Quanto mais vendedor você é e mais profissional de vendas, mais você odeia vendedor. Imagina uma coisa, quem está nos assistindo, não dá para eu pedir para levantar a mão, mas entenda uma coisa dessa. Eu calço 37. Eu tenho certeza de que todos os nossos ouvintes aqui devem ter uma meia dúzia que calça 37. Você entra numa loja, quer comprar um sapato, e aí você olha o sapato e pensa a mesma coisa do seguro. Faça essa analogia. Quero comprar o sapato, pergunto para o vendedor. Esse sapato tem preto? Tem. Pois não. Que cor? Preto, meu querido. Ele como está tão preparado para fazer a pergunta, se eu me antecipo, ele faz a pergunta de novo. Aí eu, 37. Ele demora, volta com 10 caixas, vira a caixa e fala, por favor, põe para eu experimentar o sapato, e eu digo para ele, tá grande o sapato. Ele diz, não senhor, esse aqui é forma pequena. Eu olho na caixa, tá 38. Eu falei, mas é 38 esse. Ele falou, senhor, é que hoje tá inverno, tá frio. E no calor o pé expande, é melhor só levar um pouquinho maior. Eu falei, não querido, eu calço 37. O senhor não põe uma palmilha? Querido, eu calço 37. 2 meias? O senhor não põe uma meia, não grossa no meu caso, né? Põe uma meia, como ela sobra, porque é tamanho único, o senhor não dobra na frente e vai calçar o 37. Ele falou, não, eu calço 37. O que a gente vê? As pessoas muito mais preocupadas em desovar o estoque que tem do que necessariamente tentar entender o que eu preciso para fazer uma coisa que se chama lifetime value, valor desse cliente no tempo. Em nenhum lugar que eu comprei o sapato, que eventualmente tinha 37, que é muito difícil, que eu digo para ele, olha, eu calço 37, ele se preocupou em anotar e falar, e fazer um trabalho consultivo. Cláudio, olha, chegou um sapato no perfil e modelo que você gosta, vem aqui para você dar uma olhada, ou eu vou fotografar e te mando pela internet para você dar uma olhada, e se você gostar eu já deixo separado para você vir buscar. Não. Apesar de eu falar todas as vezes que eu compro os que eu gostar, obviamente, todas as cores que tiver, menos cor-de-rosa, porque não vai ficar bem comigo, ele não me liga. Isso se dá com o quê? Com absolutamente tudo. Sempre foi assim? Quer dizer, você está fazendo uma analogia brilhante entre o sapato, que é uma coisa simples, corriqueira, e acontece isso mesmo, e passei por isso recentemente, não vou me alongar aqui, com o profissional de vendas em qualquer negócio. É Sim, isso. Acaba sendo em qualquer negócio. Ele quer empurrar um 38 para um consumidor que calça 37. O problema está muito mais o seguinte, né? Está nas empresas que recrutam esses profissionais. E isso cabe a você que recruta um profissional para trabalhar e representar o nome da tua empresa. Você não dá treinamento, porque acredita que o vendedor aprende na rua, o que não é verdade. Os princípios, valores, missão, as políticas comerciais, elas precisam ser treinadas. O conhecimento tácito do produto é fundamental. Entender a concorrência, os pontos fortes e fracos do concorrente é fundamental quando comparado com ele, para ele ter argumento. Fazer um trabalho de negociação é fundamental.
Mostrar como é que é o caminho das pedras é fundamental. No entanto, o que a empresa faz? Ele é vendedor, ele sabe falar bem, se veste razoavelmente bem, dá a pastinha para ele aprende na porrada. Dá um mercado para ele, uma região. Uma região e ele vai embora. Que uma região, porcamente, né? Porque dificilmente foi feita uma segmentação, uma estratificação, um processo de geoprocessamento. Não tem uma análise potencial de região efetivo. Tem uma carteira de cliente, mas também não se sabe qual é o perfil dessa carteira de cliente, há quanto tempo está, qual é o potencial de compra, como é que podemos fazer cross-selling, que é vender mais produtos para esse mesmo cliente. Como é que podemos fazer upselling, ele usar mais o mesmo produto, intensificar a venda dele. Não é feito nada, é colocado, está aí. Então o problema não está no papel do vendedor, está no modelo dos gestores de vendas, dos recrutadores, daqueles que são responsáveis em recrutar, que usam um modelo antigo para um mercado novo, o que não é mais possível. O modelo antigo, Cláudio, que você está comentando, é o modelo que se falava de agressividade, de táticas de guerra, estratégia. É isso? Não, se fosse até eu ficaria feliz. Não é isso. Porque quando se fala de tática de guerra, tem estratégia, tem planejamento. Quando se fala de estratégia, que vem do grego stratégos, né? Que é a arte do general, sabe-se onde, quando, como, com que e por que travar a batalha. O que se faz não é isso. Se dá uma leitura lá para ele, agora você vai lá e vender, tua cota é esta. Não tem nada a ver agressividade, então, com ter estratégia. Não, hipótese alguma. Você pode ser menos altruísta, mais altruísta. Você pode ser mais enfático, menos enfático. Você pode caracterizar uma pessoa mais direta, não agressiva, mas isso não tem absolutamente nada a ver. O preparo é que eu estou dizendo que precisa ser fundamentado. Não é possível mais as empresas colocarem, ao invés de eu ter 4 bons vendedores, eu vou ter 40. Porque eu fico naquele conceito de tentativa de acertos e erros. Então, se eu tiver 40, cada um prospectar 10, vou ter aí ao longo do tempo 400. Enquanto que se eu colocar 10, serão só 40. Então eu ganho pelo volume de tentativa de acertos e erros. Isso não é possível. Vocês podem imaginar o seguinte: se o médico vai operar alguém da tua família, também usasse esta mesma gestão de tentativa de acertos e erros? Erramos, fizemos aqui empiricamente, erramos, e olha, fizemos tudo, vamos para o outro. E aí vai avisar para a família, né? Infelizmente, foi melhor fazer errar do que não fazer. Mas doutor, o senhor tinha que ter. Isso já não está na minha mão. Já são coisas que acontecem. Eu tenho 70% de êxito. Sim, e os 30%, que estou eu. E vou morrer? A melhor analogia que a gente pode fazer do processo de vendas é o do avião. Cada vendedor é o piloto de uma aeronave, que é a região dele. O piloto dessa aeronave, ele tem que ter um plano de voo, da onde ele está até onde ele tem que chegar. Ele tem que saber quais são os recursos disponíveis, e não o que ele gostaria de ter para vender mais, e sim o que ele tem e que ele precisa vender mais com os recursos que tem. E montar o seu plano de voo. E nesse plano de voo ele tem que fazer o seu check-in de tudo, antes de sair e decolar essa aeronave. Isso todos os dias. Ele tem que entender que ele tem vários instrumentos para medir isso. Quem são os clientes, região, potencial, número de prospects que eu tenho, de suspects, número de clientes que eu já vendi ao longo do tempo ou que já compraram da minha empresa naquela região ao longo do tempo. Que é esquecido. Que é esquecido. Se vendeu. Todo mundo quer carne nova, ao invés de administrar o continente, querem novos clientes. Né? Quando você fala de cross-selling, é justamente isso, né, Cláudio? É pegar o que você tem como cliente e oferecer outros serviços, outros produtos para o seu cliente já. Claro. Mas para isso eu preciso o quê? Entender isso é blindar? É blindar o cliente? Você gosta dessa palavra, blindar? Eu gosto. Eu falo de criar barreira contra a entrada de novos competidores. Nós temos que fazer isso. Aliás, vou contar uma coisa para vocês que eu falo isso nas minhas palestras. Eu falo que sexo e vendas é exatamente a mesma coisa. Quem sabe fazer um, sabe fazer o outro. E aí vai a grande questão para você que está nos assistindo agora. Se é bom em vendas, entendeu o trocadilho aqui? Mas olha como é que, obviamente que eu não estou falando de sexo pago. Eu estou falando aquele que permeia relacionamento continuado.
Eu estou falando mais do que romance, o verdadeiro amor para construir a família. É isto, deste lado que eu falo do sexo. Claro. E, obviamente, comparação com a vendas. Mas nos dois casos, é busca de união. Eu quero me consolidar na relação com aquele cliente. E não é só transação. Nos dois casos, precisa de preparo para alcançar resultados. Eu preciso conhecer. E quanto mais eu conheço, melhor eu fico na minha relação com esse cliente. Nos dois casos. É uma via de mão dupla. Senão eu acabo na mão. Entendeu? Ou seja, fico sem o cliente. E outro, o mais importante, a falta de inovação gera oportunidade para a concorrência. Se eu não conhecê-lo, eu nunca vou saber como superar a expectativa dele e talvez não consiga nem atender aos anseios dele. Agora, sabe qual que é o difícil de tudo isso? Comparando o sexo com a venda, não é quando o cliente desiste de nós e diz que é caro, que é uma falácia isso. Que não tem tempo. Que não tem tempo, e seja lá o que for. O duro é quando o cliente divide o pedido e você não sabe. Nos dois casos, tá? Pensa nisso. Estamos ao vivo com Cláudio Tomanini, dando, na verdade, não é entrevista, aqui é uma aula de vendas, né? Charles disse em pouco tempo coisas inéditas em que realmente a gente esquece. Você, profissional de seguros, o corretor de seguros, que vive da sua arte, do seu profissionalismo em vendas, tem muito que aproveitar. Cláudio já tem perguntas, uma delas bastante interessante, receber pelo Twitter, já ia engatar aqui no que o Cláudio estava falando. É um xará seu chamado Cláudio Antunes, um abraço, Cláudio Antunes, ele é um corretor de Mato Grosso. Professor Cláudio, como um corretor pequeno pode concorrer com os grandes e multinacionais? Olha, quem não é o maior tem que ser o melhor. Eu tenho 1,61 m, posso dizer com categoria uma coisa. Esse negócio, não acha que o grande vai te pegar, não. O que nós temos que fazer é a estratégia do judô. Nós temos que saber exatamente usar a força do grande para conseguir derrubá-lo, trabalhando isso para o nosso negócio. O grande não vai ter nunca a agilidade que você tem como pequeno. O grande não vai ter a proximidade com o cliente como você terá. O grande não tem um processo, você é desburocratizado, ele não, ele é mais burocratizado. E você pode diferenciar pelo maior patrimônio que um cliente preza, que é a relação. E não é só a relação pessoal, é a relação profissional. De você conhecer esse cliente na sua totalidade. O que ele quer? Digamos que fosse um corretor de seguro. Tua empresa vende seguro de carro. É o caso dele. É o caso dele. É o caso seguro de carro. Você me vendeu o seguro. Será que você sabe quanto que eu rodo? Você sabe quantos carros eu tenho? Qual é o meu poder de influência? Você sabe qual é a data de vencimento? Mas não para me ligar somente na data para me dar a melhor oferta, mas para me fazer o melhor serviço. Você sabe se eu uso estacionamento e se a empresa que você está fazendo, que está representando, tem lá desconto em estacionamentos para me mostrar. Cláudio, quanto você usa de estacionamento em média por mês, por semana? Eu uso 5. Olha, considere que o estacionamento que nós temos aí de convênio te dê 20% de desconto. Ao longo do mês você vai economizar tanto, ao longo de um ano dá tanto. Eu estou lhe cobrando um pouco mais por isso. Outra coisa, você tem essa outra vantagem. Outra coisa, quer dizer, o cara não se preocupa em me conhecer. Vocês sabem como é que eu vejo as pessoas vendendo seguro? É um vendedor de preço, Cláudio. De preço. Cotação. Cotação. Olha, meu seguro está vencendo. Quanto que tá? Olha, tal empresa está tanto, tal empresa tal tanto, tal empresa tal tanto. E aí, qual que eu faço? Ah, não, são todas mais ou menos iguais. Ah, então, não, mas não tem vantagem. Tira aqui o... Não preciso contra terceiros tão alto. Eu faço de contra terceiros de R$200 mil, que me encarece muito pouco. Porque você pode imaginar, eu moro em São Paulo. Bom, aí na tua cidade tem um monte de carros desses que eu vou falar. Tem Ferrari, tem Lamborghini, que eu já vi aí. Eu, aliás, constantemente vou para aí. Um lugar maravilhoso, inclusive. De gente bonita, em especial mulheres bonitas. Mas, enfim. Você imagina você bate num carro desse? O carro da minha filha. Mas quando eu comprei agora o carro dela. E cheguei na concessionária para comprar o carro. O vendedor veio numa chavecada e falei: querido, se você quiser me vender o carro, não fica falando abobrinha. Então vamos para a sequência. Eu quero um carro com ABS e airbag. Você tem? Claro. Só tem duas opções: ou o kit roda e rádio ou o kit ABS
e airbag. Eu falei, kit? Ele falou, e tá bom, então eu quero com ABS, porque é isso, segurança é para minha filha. Eu não compraria um carro sem ABS, sem isto. E se não tiver dinheiro para comprar, eu vou comprar usado com isto. E se não tiver, anda de bicicleta, que é mais seguro com capacete. O rádio deixa o rádio depois, óbvio. Aí ele me falou o seguinte, olha só, Cláudio, isso aqui demora 10 dias para chegar. Eu falei, por quê? Porque todo mundo prefere com roda e rádio. Eu falei, você tá brincando comigo? É o mesmo valor, os caras preferem com... Tá bom, comprei. Falei, vou fazer o seguro. O seguro na concessionária custa mais caro. Vou fazer o licenciamento. O licenciamento na concessionária sai mais caro. O rádio sai mais caro. O que a gente vê? Um centro automotivo, ao invés de querer ganhar pela longevidade, queria ganhar de uma vez só. E muito. Liguei para um corretor. Olha, eu queria fazer não sei o quê. Esse carro acho que está caro. Primeira coisa que ele falou. Acho que está caro. Falei, tá bom. Quero fazer o seguro. O senhor passa aí o modelo do carro para mim? A nota fiscal. Falei, tá bom. Passa a nota fiscal. Com essa gentileza. Não, até foi gentil. Estou teatralizando. Ele até foi gentil. No resumo da história, eu falei, faz pelo meu barato, porque eu não vejo diferença. Falei, na verdade não tem mesmo, é tudo igual. Faz por esse que tá bom. É para sua filha, né? Preciso continuar? Não. É isso. Cláudio, você não se incomoda quando você vai, como consumidor, comprar um produto ou um serviço, você vê o vendedor, a falta de... Não é dolo, né? Porque é falta de treinamento, ou não é a profissão correta. Você não se incomoda? Você não tem vontade de dar aula para esses caras que estão te vendendo alguma coisa? Não, até você, corretor de seguros, hein? De dar aula, não. Para esse cara de bater. Porque a gente fica irado. Você fica falando o seguinte. Estava falando do carro. Em nenhum momento foi dito o seguinte: faça um seguro contra terceiros maior, que ela fica tranquila. Faça isto. Não existe uma orientação, é só a cotação. E é isso que eu tenho visto no mercado. Gente, vá comprar um apartamento de 100, 200, 300, 1 milhão, não importa o valor. O corretor começa a te apresentar o apartamento, o decorado, como se você não estivesse vendo, como se fosse cego com um cachorro guia do teu lado. Porque ele fala, azulejo até o teto, terraço mobiliável, que não sei, tudo que você está olhando ele está te falando. Parede azul. Parede azul, umas coisas tão idiotas. Aí você senta à mesa para conversar com ele. E aí você fica irritado. Porque ele fala, é só 1 milhão. Só tem que dar só 100 mil de entrada. Só parcelas de 8 mil reais. Só. E você olha para o indivíduo mal vestido, falando para mim fazer menos vezes, sem acertar o português, o que é um absurdo, preocupado com a comissão dele, que vai ser ali seus 25, 30 mil reais, sem se preocupar se é para o periquito, para o papagaio, se é para um, para o outro, enfim, nada. E ainda acha, vamos fechar agora, deixa um chequinho agora, como se fosse pão de queijo para comprar, senão você vai perder, porque está quase tudo vendido, só tem o 11º e o primeiro andar, o resto está tudo vendido. Inclusive, eu vendi tudo. Eu vendi tudo. E assim, qualquer um compraria, ele fala desse jeito, você sente o zero à esquerda, né? Porque você fala, nossa, é caro. E ele quer falar que é fácil, que aquela região é o melhor custo-benefício da região, e aquelas coisas todas. Eu estou cansado disso. Agora, o que me assusta não é ter este perfil de profissional. As pessoas querem buscar emprego, acham que talvez isso seja mais fácil, ganham uma vez, não tem isso como carreira, mas você que contrata esses profissionais, não diz que não tem profissional. O que não tem é a gente querendo ganhar muito mal. O risco tem que ser de ambos. Selecione melhor, mais do que isso. Porque eu estou falando de um monte de coisa, muita gente vai, talvez do outro lado, falar assim, tá bom, Cláudio, mas como é que eu faço então para ficar melhor? Como é que eu faço então? Se você é gestor, monte um manual de política comercial, dizendo quais são os princípios, quais são as regras, qual é a região, o potencial, o que vai se vender, de que jeito, o que você espera do papel de cada um, quantos prósperos, de que forma que ele faz. Escreva um roteiro que talvez você não saiba, mas sente para fazer, busque informação. Ou contrate alguém que dê esse caminho, esse Certamente. manual, Cláudio. Mas isso, olha, se quiserem, mandem e-mail aqui para a redação, eu encaminho daqueles que eu dou aula. Eu dou aula hoje na Fundação Getúlio Vargas e sou responsável da cadeira de gestão de vendas.
Eu vou ter o maior prazer em mandar um roteirinho, é um roteiro acadêmico, mas que você vai conseguir olhar ali, naquele mercado teste que eu lancei, um caso desse. Alguns vão falar, isso é burocracia, não precisa. Então, sofra com as dores. Sabe por quê? Porque se você é muito bom e está dirigindo uma empresa, show. Só que não é você que está vendendo, é o cara que você contratou. E ele não é tão bom como você. Porque o dia que ele for bom como você, ele fica no teu lugar ou vira teu concorrente. Então desenvolva a competência daqueles profissionais que representam a sua empresa. Cláudio, essa história de... Rapidamente antes do nosso intervalo, o programa passa muito rápido, eu sempre falo aqui, com um assunto como esse. E o entrevistado desse naipe é assim, né? Vai acabar, o Cláudio vai ter que voltar o ano que vem aqui em 2012, se o mundo não acabar em 2012, para falar um pouco mais sobre... Um pouco mais não, muito mais, está dando uma aula, está chovendo pergunta aqui, Cláudio. Inclusive, antes da pergunta que eu ia fazer, professor Júlio Beltrão. Conheço o professor Cláudio Tomanini, ótima escolha para o seu programa. Um abraço, Feliz Natal. Professor Júlio Beltrão, nós que agradecemos. Aliás, um abraço, Júlio. Deve ser um palestrante, alguma coisa do tipo, ou aluno do Cláudio. Você está dizendo, Cláudio, que o manual que o gestor de vendas tem que fazer, que é essa preocupação, este dogma de que o vendedor tem que ganhar mais dinheiro que o gestor, o diretor de vendas, o coordenador, o supervisor, o dono da empresa. O que você acha de? É uma verdade? Existe essa necessidade? Não tem necessidade. Que ganhar mais porque ele tem uma ajuda de custo e ele gosta da comissão? Não. Se ganhar mais do que o dono da empresa está fazendo alguma coisa errada, vai ele ser o vendedor da empresa. Se ganhar mais do que ele. Porque esse negócio de ter só o negócio por ter o negócio não valeria a pena. A empresa precisa ter políticas comerciais claras e definidas. Na década de 80, eu comecei trabalhando em laboratório farmacêutico, na divisão que, aliás, é o grande benchmark de vendas. Até hoje, é considerado os melhores modelos de vendas. Depois, o melhor modelo de venda é a Ambev, que muita gente vai falar, a Ambev foi predatória. Enfim, você pode falar o que você quiser, mas é uma empresa de sucesso internacional e possui os melhores profissionais. Eu contrato de olho fechado, óbvio, respeitando ética, princípios e valores dessa pessoa. Eu contrato um cara de olho fechado que tenha trabalhado na Ambev. Essas empresas são top de mercado na gestão de vendas. Seguem esses modelos, vão buscar como é que eles fazem, como é que eles desenham esses métodos. Tem cases, tem leituras sobre essas empresas de sucesso. Essas empresas são consideradas a top de mercado de vendas. Eu trabalhei na Johnson, trabalhei em empresa de tecnologia, uma empresa chamada ADP, Automatic Data Processing, e cheguei a receber uma vez, em 87, do presidente, que era o Ed Sladin, que tem com muito carinho até hoje ele, que ele me entregou o cheque e falou, se esse mês aqui você ganhou mais do que eu. Sim, mas foi um mês. Eu ganhei na ocasião um cheque da empresa que, se colocar em valor de hoje, dá em torno de $40 mil, era dinheiro pra caramba. Garoto. Falei, meu Deus do céu, eu tô milionário. Agora o segredo não é o que você ganha uma vez. O segredo, isso eu aprendi até com dor, é a regularidade do ganho. A regularidade. Se ele ganhar uma vez mais do que o dono, legal, bata a palma, premie. Tá? Se ele ganhar 2 vezes mais que o dono, premie. Agora, se ele estiver ganhando toda vez mais que o dono, volta a ser vendedor, que você é ruim como gestor. Tem alguma coisa errada. Vamos fazer um rápido intervalo, 1 minutinho, 2 minutos, né? E voltamos aqui com o Cláudio Tomanini, dando esse show, né, na verdade, a respeito desse tema tão brilhante que é o tema de vendas. Até daqui a pouco. Neste fim de ano, faça da sua vida uma festa. A todos os internautas, Feliz Natal e um próspero ano. Saúde,
De volta na Web Seguros TV, da clicktv.com.br. Sempre menciono o recorde de audiência da Click TV. Conversava com o Cláudio aqui. A Click TV esse mês teve mais de 11 milhões de acessos. E o programa Web Seguros TV está no vácuo da Click TV também, com bastante sucesso. Desde já agradeço você, web espectador. Tem muito consumidor de seguros, viu, Cláudio? Tem muita gente que consome seguros e assiste o programa, porque uma coisa interessante para a gente até debater, não sei se hoje daria tempo, mas especialmente o vendedor de seguros, ele quer falar muito segurez com o cliente. Sim, eu vou até aproveitar e perguntar para o Cláudio, né, um bate-papo aqui. Então o vendedor quer falar aquelas palavras muito complexas, pertinentes ao negócio dele. Isso não é bom, né? O consumidor sempre brinca, afinal, leva ou não leva a galinha, não entendeu nada, né? Falar muito rebuscado. Alguns que me conhecem sabem que eu comecei fazendo medicina, depois migrei para vendas, né? Isso aí foi muito engraçado. Aliás, as sogras adoravam quando eu fazia, das namoradas, medicina, mas odiaram quando eu fui trabalhar com vendas. Dizendo, vai enrolar, minha filha, o médico é lindo, o vendedor não. Mas vocês podem imaginar, primeiro que isso é volátil demais, entra pelo ouvido, sai pelo outro, o cara não entendeu nada, as pessoas têm a mania de não querer dizer que não entendeu, então elas passam batido em cima das informações. Vamos deixar claro uma coisa, a linguagem não tem que ser a sua, a linguagem tem que ser adequada do seu cliente. Você pode imaginar, e eu estou falando isso da medicina, simplesmente para dizer o seguinte, se você entra, e eu sou médico, entra no consultório, doutor, eu estou cheio de mancha branca nas costas, e o cara olha e fala, claro, você está com pitiríase versicolor. O agente etibiológico é a Malacésia furfa. Você vai ter que tomar o ketoconazole, que é um derivado de básico e necessita de um meio ácido para dissolver. Fica claro durante 6 meses e aí você está curado. O cara vai entrar em desespero, falar, cara, eu queria ter câncer, porque isso daí olha, pitiríase versicolor, Malacésia furfa. Na verdade, sabe o que você tem? Chama micose de praia, ou chamamos de pano branco. Ou você faz adequação da linguagem, ou você vai assustar o teu cliente. O teu cliente não tem obrigação nenhuma. Você que é o tradutor, por isso que você é o profissional de vendas. Você é o tradutor entre a característica do produto e a expectativa e necessidade do cliente. Você tem que usar a linguagem dele. Você tem que aprender a falar a língua dele e não a sua. Porque a sua é de marciano para ele. Então, estude a língua dele. Recicle a língua dele. Não queira fazer isso de uma forma difícil. Imagina se eu falo com vocês agora, olha, é fácil para vocês fazerem a gestão de vendas. É muito fácil. Vocês vão ter que ter um positioning perfeito. Através de identificando qual é o market share e, muito especialmente, qual é o share of mind da tua empresa. Mais do que isso, você vai ter que fazer um cross-selling, um upselling e fazer um lifetime value na linha de pelo menos 3 years. Gente, vamos traduzir tudo isso? Eu já falei anteriormente, depois você volta a fita, você vai, eu falei o que era cross-selling e upselling. Você está entendendo alguma coisa? Alguns vão entender, outros não. Mas não é tua obrigação saber, mas é minha obrigação falar a linguagem que você vai entender. Caso contrário, a gente não vai ficar claro nunca. Ou seja, então, traduzindo para a nossa área de seguros, o Cláudio com certeza sabe, né? Mas muitos não sabem que prêmio é o valor do seguro. O corretor não, prêmio é o que ele acha que ele vai ganhar de presente o cliente, né? Se o seu prêmio falou, caramba, fui sorteado. Como eu já falei isso aqui no programa, que um abraço ao Jô Soares, nosso colega também de TV, que disse que no programa recebeu um prêmio da seguradora. Ele caiu de moto, recebeu um prêmio, não, ele recebeu a indenização. Felizmente não conhece seguro, senão ele estaria lá tomando o lugar de muita gente. Fala de sinistro, coparticipação, fator moderador. Não é legal, né? Sinistro. O que é sinistro? Alguma coisa muito ruim, né? RC. Tem um que é? Responsabilidade civil. RC. O outro é? DMDP, danos pessoais. Quer dizer, PQP, cara. Então o Cláudio está nos ensinando que
adequar a linguagem. Claro, você não precisa falar plano de saúde, óbvio. Não, aí desculpa. Aí não é adequação de linguagem, é burrice. Plano não existe. Pois é, aí já Menos prestações também não existe. Você acaba espantando e muita gente acha que isso não espanta, espanta sim, perde esse negócio. Sim, Claro. tenho certeza. Você sabe por quê? positivo. Porque nós queremos comprar dos nossos similares. Tanto que existe uma técnica que é chamada de raporte. É quando eu entro na frequência do meu interlocutor. É exatamente isso. Esse negócio que falaram que os opostos se atraem é uma grande mentira, hein? Isso não existe nem no amor, nem na dor, nem na venda. Eu quero comprar daquelas pessoas que eu vejo proximidade, que eu vejo identidade. Elas não precisam ser iguais a mim, mas elas precisam falar a minha língua. Eu preciso gostar de estar com elas. E este é o teu papel em identificar. Não é você que tem que gostar do cliente, é o cliente que tem que gostar de você. Não é você que tem que esperar ele te ligar, é você que tem que causar uma boa impressão e gerar proximidade com ele. Este é o nosso papel. Escolhemos isso como profissão. E temos que fazer muito mais e melhor continuadamente. Não dá para ser mais o profissional de vendas medíocre. E que eu falo que medíocre é o cara médio, mediano. Não dá mais para ser meia boca. Sempre digo que o cara que é médio está na mediana, na média. Você sabe qual que é a capital da média? A Bósnia. Quem está na média está na Bósnia. Entenderam? Não é mais possível isso não. Você tem que superar. Agora, tem uma coisa muito interessante. Eu escrevo para algumas revistas, inclusive você